Fala pessoal, aqui é o César Teixeira, sou arquiteto de software na Blue Eye Systems. Esse é mais um vídeo da nossa série Falando de. Hoje a gente está aqui com o Marcelo para conversar um pouquinho sobre Sigfox, algumas questões de semicondutores, IoT. Vou deixar o Marcelo se apresentar e aí a gente vai entrar nas nossas perguntas de contextualização. Vamos lá. Beleza. Olá, pessoal. Tudo bem? César, obrigado pelo convite para essa conversa, esse bate-papo. Bom, falando um pouco sobre mim, eu sou formado em Engenharia de Computação, me formei na Universidade Federal do Rio Grande, depois fiz mestrado na URGS, sou do Sul, né? Sou do Rio Grande do Sul, fiz mestrado na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, também na computação, mas aí já estudando bastante microeletrônica, que foi a área que eu acabei investindo. Trabalhei por 8 anos na Ceitec, que é uma empresa pública que infelizmente está para ser liquidada. Isso é um assunto que está sendo bastante discutido ultimamente, a liquidação da Ceitec, o que é uma pena, mas tem muitas coisas envolvidas aí nesse assunto, enfim. Saí da Ceitec, fui trabalhar na HT Micron. A HT Micron é uma empresa que foi fundada por um grupo brasileiro e por um grupo coreano. Hoje a direção, a gestão da empresa é uma gestão coreana, mas continua sendo uma empresa brasileira, né, que faz encapsulamento e teste de memórias. E agora, entrando nesse novo mercado, que a gente vai falar bastante sobre isso. E hoje, eu saí da HT, hoje eu trabalho na Unicinos, uma universidade aqui na região metropolitana de Porto Alegre. A Unicinos tem institutos de pesquisa tecnológicos em diferentes áreas, e um deles é o Instituto de Pesquisa de Semicondutores, que é onde eu trabalho, também chamado ITT-Chip. Então, eu sou pesquisador lá e estou coordenando esses projetos de SiP, desenvolvimento de SiP para IoT, junto com a HT Micron. Então, essa parceria aí que vem dando muito certo. Beleza, muito obrigado por ter aceitado o convite. Então vamos lá, vamos começar pelas primeiras perguntas. Bom, quais são os maiores desafios hoje da indústria de semicondutores no Brasil? Bom, eu diria que são muitos desafios. Na verdade, tudo são desafios na indústria de semicondutores no Brasil, porque a gente está muito atrás do resto do mundo. Então, eu acho que o principal desafio é criar uma política de Estado para o desenvolvimento da indústria de semicondutores no Brasil. O que a gente tem visto até o momento são políticas de governo. Então, um determinado governo tem uma política para incentivar, o próximo governo já acha que não vamos botar dinheiro na indústria de semicondutores, vamos botar dinheiro em outro lugar. Então, eu acho que falta essa política permanente com investimento pesado. É uma indústria que requer um investimento muito pesado, é uma indústria cara, mas que tem um retorno grande também. Então, precisa desse investimento pesado e contínuo. Esse talvez seja o maior desafio. Por outro lado, a gente tem uma vantagem, que a gente tem mão de obra muito qualificada no Brasil. O investimento em formação de mão de obra começou há bastante tempo com as universidades, fazendo muita pesquisa nessa área. Então, a gente tem mão de obra qualificada. O desafio nesse sentido é reter essa mão de obra no Brasil. Então, a gente vê muita gente se formando, se especializando no desenvolvimento, em processos na área de semicondutores, e a gente vê esse pessoal indo embora do país porque não tem oportunidades aqui. Então, o primeiro desafio é manter uma política contínua, com investimento pesado. Segundo desafio é criar oportunidades para essa mão de obra especializada continuar no Brasil e trabalhar aqui, desenvolver a indústria aqui. E aí a gente tem um desafio que, diria que inicialmente, a partir desse investimento pesado, é desenvolver a capacidade produtiva na área de semicondutores no Brasil. Ou seja, acredito que num primeiro momento a gente não precisa trazer o desenvolvimento de tecnologia para cá, mas a gente precisa ter capacidade produtiva. Então precisa ter uma cadeia produtiva operando, funcionando, que é o que a gente chama de ecossistema, né?
precisa ter... e aí tem um desafio forte, que é a questão logística no Brasil, que é muito complicada. Isso dificulta muito qualquer indústria, e principalmente a indústria de semicondutores, que depende muito de empresas do mundo todo. Então, os grandes players estão espalhados pelo mundo, e a gente precisa ter uma logística para conseguir operar e produzir de uma maneira eficiente, e no Brasil isso é um grande problema. E aí eu acho que o segundo passo, depois de trazer essa capacidade produtiva para o Brasil, é investir em capacidade de desenvolvimento tecnológico. Então, eu acho que um exemplo muito bom desse caminho a ser seguido é a HT Micron. Se a gente for pensar na história da HT Micron, ela é uma empresa que iniciou com o PADIS, que é um programa de aceleração e desenvolvimento da indústria de semicondutores do governo federal, que é um dos poucos programas que se mantém até hoje, que ainda que sobreviveu, digamos assim, e que está ajudando a manter essa indústria. Então, a HT começou com esse programa. Primeiro, desenvolveu capacidade produtiva, então desenvolveu a capacidade de produzir, de encapsular e testar memórias. Num segundo momento, habilitou, digamos assim, a transferência de tecnologia. Então, no primeiro momento, a tecnologia chegava pronta e só era colocada em produção. No segundo momento, a gente habilitou o pessoal daqui a transferir essa tecnologia que vinha da Coreia para colocar em produção aqui. E agora a gente está num terceiro momento, que é habilitar a capacidade de desenvolvimento de novos produtos, de novos negócios. Então, eu acho que a HT Micron é um bom exemplo para ser seguido e tentar superar esses desafios. Aí, por outro lado, a gente tem um exemplo ruim, que é a Ceitec, que eu falei um pouco, que não teve um plano, uma definição muito clara de qual era o objetivo, qual era o caminho que seria trilhado, enfrentou muitos desafios no meio do caminho e agora está nessa situação de termina, não termina, vende, liquida. Enfim, foi um mau exemplo, e eu acho que foi um mau exemplo em termos de estratégico, faltou estratégia. E para trazer essa indústria para o Brasil, precisa de muito planejamento, muita estratégia e muito investimento. Bom, você comentou que a Unicinos tem habilitado as pessoas aqui para fazer desenvolvimento no Brasil. Isso me leva para a próxima pergunta. Já em questões de projeto, a Unicinos desenvolveu, junto com a HT Micron, um projeto relacionado ao Sigfox. Você conseguiria descrever um panorama geral do que foi esse projeto e como o Brasil atuou no desenvolvimento desse chip, dessa tecnologia? Uhum. Então, acho que tem que falar um pouquinho da origem desse projeto, né? Como eu falei, a HT começou com o PADIS, e o PADIS é um programa que dá incentivos, isenções fiscais, mas em contrapartida ele requer investimento em P&D por parte da empresa. A empresa tem que investir em P&D, e um percentual desse investimento tem que ser num centro de pesquisa, enfim, numa universidade, que não seja a própria empresa. Então, a HT fez essa parceria com o ITT Chip, com a Unicinos, e a ideia era que o ITT Chip, a Unicinos, tivesse essa infraestrutura para fazer desenvolvimento, para qualificar produtos. Então, é uma estrutura de apoio à produção, mais voltada para o desenvolvimento. Nos primeiros anos de existência da HT, esse investimento em P&D para o ITT Chip foi voltado para a memória, que era o principal negócio da HT, era chips de memória. Com o passar do tempo, a HT se interessou ou viu a necessidade de entrar em novos mercados. Daí surgiu essa ideia, o que podemos fazer, o que podemos desenvolver aqui no Brasil para utilizar de melhor forma esse investimento em P&D que precisa ser feito. E aí, com pesquisas e estudos, chegou à conclusão de que, a HT tem um know-how de encapsulamento, então a gente precisa aproveitar esse know-how para desenvolver produtos. E surgiu a ideia do SIP, porque o SIP SIP significa System in Package, então é um encapsulamento, mas ele não é encapsulamento de um chip só, ele é um encapsulamento de um sistema complexo. E o IoT está na moda, digamos assim, mas é um
é o futuro. Então, por que não usar esse know-how em encapsulamento para fazer SIPs de IoT? Então, daí surgiu a ideia dos projetos de SIP em IoT. Em relação ao Sigfox, o que aconteceu é que a HT se aproximou da ST Microelectronics, então surgiu essa parceria com a ST, e a ST trouxe essa demanda de desenvolver um dispositivo Sigfox. Então, eu não sei exatamente de onde veio essa demanda por parte da ST, mas a ST, como parceiro, ela sugeriu. Então, já que a HT quer, junto com o ITT, quer desenvolver SIP para IoT, vamos partir para o Sigfox, porque tem demanda. E aí surgiu esse projeto, então, desenvolvimento conjunto, HT, ITT Chip e com a parceria da ST. Sim, bacana. Quais foram os impactos assim, mais diretos desse desenvolvimento, desse projeto e da tecnologia em si, hoje no mercado? Eu diria assim, o principal impacto, de modo geral, foi mostrar que a gente tem capacidade de desenvolver tecnologia de semicondutores e de forma comercial. Porque até agora a gente viu que a gente tem capacidade de produzir, de fabricar, capacidade fabril, que era o que a HT já tinha. Mas não tinha esse conhecimento, será que a gente consegue desenvolver? Então, eu acho que o primeiro avanço foi mostrar que, sim, a gente tem capacidade de desenvolver produtos em semicondutores. Acho que para a HT teve avanços no sentido de habilitar um novo mercado, um novo modelo de negócios, que é bem diferente do que vinha sendo feito com memória, é um mercado completamente diferente, memória é uma commodity, já tem... o mercado já está pronto, então os clientes mais que buscam esse produto, e para a HT esse é um negócio completamente diferente. Um outro avanço aí para o lado do ITT Chip foi aumentar a infraestrutura de desenvolvimento do ITT Chip. Então, essa infraestrutura de suporte, de equipamentos, de prototipagem, de testes. Então, tudo isso foi um avanço para o lado do ITT Chip. Agora, em termos de tecnologia, eu diria que o principal avanço desse produto, que é resultado desse projeto, é poder integrar todo o sistema de IoT dentro de um único encapsulamento. Então, ali a gente tem um microcontrolador, a gente tem o rádio Sigfox, aí tem a parte de amplificação operacional. É um sistema todo, um sistema complexo no único encapsulamento, então com isso a gente consegue dispositivos muito pequenos, o que é muito útil para várias aplicações. E aí a gente tem uma questão desse produto especificamente, que foi desenvolvido, é que ele é um produto que atende todas as regiões do globo em termos de Sigfox. Então o Sigfox é dividido em regiões e esse produto ele consegue operar em todas as regiões do globo na rede Sigfox. Bacana. Essa última questão que você comentou das operações, inclusive é o texto da minha próxima pergunta. Esse chip ele possui essa capacidade que a gente chama de Monarch, certo? O ITT, se não salvo engano, foi o primeiro no mundo a desenvolver um chip Monarch para Sigfox. E o que você pode comentar um pouquinho mais para a gente dessa tecnologia em si, do desafio de trabalhar com o Monarch no desenvolvimento? Certo. Na verdade, esse produto não é o primeiro, dispositivo Monarch, ele é o primeiro SIP. Então, já existiam módulos, aí são placas com diferentes componentes montados que eram Monarch. Esse foi o primeiro, ou pelo menos é o menor SIP Monarch do mundo. O que significa essa tecnologia Monarch, né? Então, a Sigfox, que é essa rede de comunicação, essa LPWAN, Low Power Wide Area Network, é dividido em regiões do globo. Então, a gente tem, por exemplo, a região 1 seria a Europa, alguns países da África, a região 2 é a América do Norte, Brasil, região 3, Japão, região 4 pega Oceania, os demais países da América do Sul, ali, América Central também. Então, cada uma dessas regiões tem as suas especificidades em termos de desempenho. Por exemplo, potência do sinal muda de uma região para outra, frequência de operação muda de uma região para outra.
Então, esse produto que foi resultado desse projeto, primeira característica dele, ele opera em todas as regiões, em todas essas regiões, e a segunda característica, que é o que define ser Monarch ou não, é que ele tem a capacidade de identificar sozinho em qual região ele está operando e fazer a configuração para operar nessa região sem precisar da intervenção do usuário. Então, pelo sinal que está sendo transmitido pela Base Station, ele consegue identificar em qual região ele está e consegue fazer a sua configuração automaticamente. Entendi. Bom, agora focando em questões um pouquinho mais técnicas, porque com o recente aumento, né, de 6 de memórias e mais periféricos disponíveis para desenvolvedores em si, como você enxerga o nicho de aplicações desses sistemas do tipo Sigfox hoje? Bom, assim, aplicações infinitas, eu diria. A IoT se fala em inúmeras aplicações e Sigfox, que é o Low Power Wide Area Network, que é para distâncias mais longas, assim, Sigfox, ali a distância do sinal fica em torno de 40, 50 quilômetros, então é uma área significativa. Tem diversas aplicações e acho que a grande questão aqui é o trade-off que tem que ser avaliado entre o custo, porque dispositivos de IoT eles têm que ser baixo custo, né? O consumo, que é outra questão muito relevante, porque eles têm que ter uma durabilidade, eles têm que ficar ligados durante muito tempo, com uma bateria externa, tem que consumir pouco. E essa capacidade em termos de periférico, capacidade de armazenamento, que isso impacta direto tanto no custo quanto no consumo. Então, na hora de identificar aplicações, esse trade-off tem que ser levado em conta. Tem algumas, claro, a gente tem visto muitas aplicações, tem falado sobre muita coisa, assim. Eu acho que tem algumas aplicações que já alguns potenciais clientes nos procuraram para falar, que eu achei interessante. Uma é um potencial cliente na Índia, ele estava pensando numa aplicação do tipo botão do pânico. Assim, a pessoa carrega esse dispositivo que poderia ser Sigfox, mas poderia ser uma outra rede também, no caso era para uma aplicação Sigfox. Nesse caso, o dispositivo teria um GPS, além da capacidade de comunicação Sigfox, e num caso de ameaça à segurança, essa pessoa acionaria um botão, e aí seria possível localizar exatamente onde está a pessoa e para agir de uma forma mais rápida possível. Então, isso é uma aplicação que eu achei bem interessante. E aí se fala muito em aplicações para cidades inteligentes, por exemplo, poderia-se ter um sistema usando o Sigfox também para monitorar áreas de risco. Então, a gente teria ali alguns sensores no dispositivo para monitorar o terreno, a vibração, umidade, e isso conseguir identificar alguma área específica que está correndo risco de desmoronamento, por exemplo. Em termos de saúde, dá para fazer monitoramento remoto de sinais vitais do paciente. Então, aplicações diversas para Sigfox, por ter esse alcance mais longo, mas sempre o que tem que ser levado em conta é esse trade-off aí entre custo, consumo e capacidade de processamento ou capacidade de sensoriamento. Isso tem que ser bem avaliado para chegar na melhor aplicação para um determinado dispositivo ou vice-versa. Interessante. Alguns desenvolvimentos recentes também na questão de CIs, principalmente na questão de encriptação, tornaram os computadores consumíveis mais confiáveis, esses computadores que a gente tem. Como você vê os sistemas habilitados para Sigfox quanto no quesito segurança? Então, eu diria que a segurança é um dos principais pontos, junto com o custo, que ainda impedem que os dispositivos, que a tecnologia de IoT seja amplamente utilizada. O que acontece? De modo geral, segurança requer muita criptografia, o que requer muita capacidade de processamento. E capacidade de processamento está muito ligada ao consumo. Então, quanto mais capacidade de processamento, maior a necessidade de consumo, maior a área que tu vai utilizar.
E isso para a IoT é um problema, porque tu tem dispositivos sem fio, que tem uma bateria limitada, então quanto mais processamento, menos ele vai durar. Então isso é um desafio para a IoT, é um desafio para a Sigfox também. Hoje, o que a gente observa da Sigfox é que segurança não é prioridade até o momento. Existem algumas features, algumas características de segurança, mas a gente observa que isso não é crítico, não é a principal preocupação, e talvez essa questão aí seja a grande questão que tenha que ser resolvida junto com o custo, para tornar a tecnologia IoT amplamente utilizada. Eu acho que tem muito trabalho em cima dessa questão de segurança para IoT. Bacana. Bom, continuando com as perguntas, Marcelo, quais foram os principais desafios tecnológicos que vocês enfrentaram e o que vocês fizeram para resolver? Bom, eu acho que o primeiro desafio, que talvez não seja tão relacionado à tecnologia, mas é entender o fluxo de desenvolvimento de um SIP. Apesar da HT ter esse know-how de encapsulamento e os projetistas terem um know-how de projeto de circuito integrado, ninguém tinha uma noção muito clara de como é esse fluxo de desenvolver um SIP, né, que é misturar o sistema com encapsulamento. Isso aí a gente trabalhou muito junto com a HANA, que é uma empresa coreana que também tem participação na HT. Eles deram um bom suporte, deram treinamento nesse sentido, a gente conseguiu entender bem o fluxo. E aí tiveram outros desafios mais técnicos, por exemplo, no sentido de desenvolver os testes pré-certificação da Sigfox, que era um desafio, a gente não tinha uma solução pronta. Na verdade, a Sigfox não fornecia uma solução pronta para testar, para executar os testes pré-certificação. Eles fornecem um dongle que faz algumas verificações, mas ele não é preciso, ele não é confiável em termos de por exemplo, eles não é um equipamento verificado. E para resolver esse problema, a gente contou então com a parceria da Blue Eye Systems, que desenvolveram junto conosco essa solução de testes pré-certificação. Então foi um trabalho, uma parceria aí com vocês que eu acho que deu super certo. A gente conseguiu chegar no resultado, conseguiu certificar o produto, conseguiu garantir nesses testes que estava ok para certificar. Então, foi um grande desafio e foi uma solução que deu super certo. E aí teve desafios em termos de design para fabricação, porque uma coisa é fazer um projeto de um protótipo ele não precisa ser reprodutível, mas uma vez que tu quer levar isso para produção em massa, precisa garantir processos reprodutíveis, repetitivos, e isso requer algumas características do design para permitir essa manufaturabilidade. Então, esse foi um desafio também. Um outro desafio que a gente enfrentou foi a falta de modelos de simulação da parte de RF, do Sigfox, do rádio que a gente estava usando. Então, a gente teve que caracterizar esses dispositivos, fazer medida para garantir que a gente pudesse fazer simulações do sistema, principalmente na parte de RF. E com isso, bom, a gente usou diferentes ferramentas nesse processo todo que nos auxiliaram nesses desafios. Então, em termos de teste, a gente utilizou a plataforma PXI da Enai, utilizamos o LabVIEW, Test Stand, aí com a ajuda da Blue Eyes, que fizeram, onde a gente conseguiu executar esses testes, automatizar esses testes. Contamos com o fluxo de ferramentas de desenvolvimento e simulação da Cadence também. Então, teve vários desafios em termos de tecnologia, em termos de ferramenta. A gente contou com parceiros para ajudar e muito tempo e muito esforço para chegar na solução. Beleza. Bom, para quem está entrando hoje, agora para as considerações finais, para quem está entrando hoje nesse mercado, da nossa audiência que está
indo para engenharia elétrica, computação ou telecomunicações e tem interesse nessa parte de semicondutores ou parte de radiofrequência, qual seria a sua dica para essa pessoa observar no mercado hoje? Então, depois de todo esse contexto, mostrar como que está a situação da indústria de semicondutores no Brasil, eu diria que a principal característica de alguém que quer encarar esse desafio é pensar de forma empreendedora. Porque no cenário atual a gente não tem muitas oportunidades de trabalho no Brasil, pelo menos. Claro, quem quiser ir para fora do Brasil vai ter muitas oportunidades, mas a gente quer que essa mão de obra fique no Brasil, né? Essa mão de obra qualificada. Então, eu acho que é importante ter esse pensamento empreendedor, esse pensamento curioso de querer resolver problemas e não esperar encontrar uma solução pronta para resolver o problema, pensar fora da caixa. Enfim, tem que ter esse pensamento de que, bom, vou ter que me virar muito, não vou ter muito suporte em termos de pessoas para me dar orientação, para me ajudar, mas é um mercado aí que está totalmente aberto para ser desbravado. Então, tem muitas oportunidades com isso, mas tem que ter esse pensamento empreendedor e de querer correr riscos e de gostar de desafios. Eu acho que isso é o principal para quem quer entrar nessa área, porque uma coisa que não vai se ter é estabilidade. Então, é correr atrás, é querer solucionar problemas, e eu acho que o caminho é esse. Okay, muito obrigado. Bom, Marcelo, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Foi uma conversa muito bacana. Foi bem bacana a gente trazer esse projeto de volta. Foi um projeto que a Blue Eye Systems teve a oportunidade de participar também. Foi uma experiência tanto para a gente, assim como acredito que tenha sido pelo pessoal da Unicinos, da HT. Foram grandes desafios que foram resolvidos nesse meio tempo. E mais uma vez a gente agradece tanto pela confiança no projeto lá atrás, como agora por estar participando aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, gostei muito de participar, de falar um pouco sobre esses desafios e essa indústria toda que no Brasil ainda, digamos, a gente está tentando correr atrás da máquina. Então isso tem que ser falado. E mais uma vez obrigado pelo convite. Eu acho que o projeto deu super certo, a parceria deu super certo. E é isso aí, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal, por terem assistido. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês receberem as notificações quando tiverem novos conteúdos. Até a próxima. Tchau.